Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aqui para a Dobra. Eu sou o Vinícius, eu trabalho aqui na Dobra. Hoje estou com uma responsabilidade muito grande, que é fazer a mediação da fala do Francisco Malman, aqui no seminário Fronteiras da Psicanálise. Essa é a 35ª edição desse seminário que se iniciou em 2022 e mês a mês a gente tem procurado cultivar um espaço onde a gente possa discutir temas que não necessariamente da psicanálise, mas que tangenciam o debate e que muitas vezes problematizam a própria psicanálise. Então, a gente gosta de discutir a psicanálise em suas zonas fronteiriças, justamente para tentar evitar algum tipo de institucionalismo, assim, né? Vamos salvar a psicanálise de alguma coisa, vamos mostrar a verdadeira psicanálise para vocês, vamos discutir aqueles temas que são os temas dos psicanalistas, e a gente procura trabalhar nessa zona de fronteira, nessa zona de nesses lugares de tensionamento de alguns princípios, alguns saberes, algumas ideias da psicanálise que às vezes se tornam um pouco anacrônicas, piegas, caretas, e tal. Kit, pensar um termo das artes visuais. E hoje, esse é o objetivo do seminário é tentar também se nutrir de outros lugares para a gente pensar as nossas práticas, tanto no campo da psicanálise, mas nos campos que a gente também vive as nossas vidas fora dos espaços de trabalho clínico institucional. Estou nervoso porque o Chico é uma pessoa muito maravilhosa, quem conhece, quem leu, quem já ouviu falar, quem não conhece hoje vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar nessa fala, que o título é Travessia, impossível esquecer, impossível lembrar. Eu vou apresentar o Chico de um jeito mais formal. Francisco Malman é artista, pesquisador, atua de forma transdisciplinar entre a escrita, a performance, as artes visuais e a teoria. Desenvolve práticas coletivas de experimentação e colabora em diferentes contextos, com distintos artistas, grupos, coletivos e redes, entre elas as Selvática Ações Artísticas. O Chico é mestre em filosofia, doutor em artes da cena e atualmente leciona no curso de artes visuais da PUC aqui do Paraná. O Chico tem muitas publicações, tem muitos prêmios, indicações, circula o mundo, estará em Portugal na semana que vem, ouvi dizer. Aqui comigo eu tenho, só para mostrar de longe, tá? Os livrinhos dele. Se quiser depois eu posso passar, não sei se conhece, eu tenho América, alguns trabalhos dele, Haverá Festa com o que Restar, né? Esse é o mais anterior, né? Língua, Pele Áspera, são alguns dos trabalhos que eu tenho disponível aqui na minha mão, mas tem outras coisas também. E, bom, Chico, bem-vindo. Espero que você se sinta confortável e à vontade para falar o que você quiser, que a gente te escuta. Tá bem, obrigado. Boa noite a todas, todos. Agradecer, antes de tudo, o convite, agradecer a presença. Eu e Vini, a gente está tecendo, a gente está costurando esse encontro tem um tempão, né? Uns 2 anos, e vai, não vai, e tem data, não tem data. Então, assim, que bom, obrigado. É um convite cheio de carinho, isso importa muito. E aí, eu quero pedir licença para ler, eu escrevo, entre tantas coisas eu escrevo. E eu organizei algumas coisas, organizei algumas ideias, então eu vou fazer bastante uso desses papéis aqui. E eu vou voltar para eles, seguir esses papéis e olhar um pouco para vocês, e a gente vai fazendo isso desse jeito, assim. Mas, primeiro de tudo, dizer que, além da alegria, além do carinho que envolve esse convite, pensar um pouco o contexto desde onde eu falo, né? Acho que tem algo bonito, assim,
meu trabalho se dá entre muitas fronteiras, tem uma questão interdisciplinar, tem uma questão entre linguagens, e pensar as fronteiras da psicanálise, do pensamento, me instiga a beça. Mas a psicanálise não é o meu campo de estudo, né? Ih, bati no microfone. Pum, não é meu campo de estudo. Nem de pesquisa e nem num sentido teórico. Minhas leituras são muito ínfimas, são anárquicas, mas a psicanálise é um espaço muito importante na minha vida, né? Assim, e é um lugar onde eu articulo muitas coisas, inclusive o meu campo teórico, inclusive a minha prática artística, o meu trabalho com a linguagem. Então, essa proximidade estranha, assim, essa intimidade estranha que eu tenho. E acho, nesse sentido, importante dizer que eu vou fazer uma partilha sobre questões que atravessam o modo como eu venho criando teoria e teorizando criação artística, em uma prática bastante performativa, por assim dizer, que tensiona mesmo as separações teórico-práticas, teoria e prática, sujeito-objeto, pesquisa e criação, pensando uma inseparabilidade entre esses polos que muitas vezes parecem estar distantes, mas via poesia, via texto, via trabalho com palavra, há uma tensão entre essas instâncias. Há um gesto não binário desde o princípio, desde antes, assim. E eu acho que pensar essa prática performativa já é uma via de acesso bem específica no campo dos estudos da performance, a qual eu me dedico, né, em contato com a palavra. Essa dimensão da fala, da escrita, essa instância do fazer e falar é fazer, essa dimensão da palavra enquanto ação, enquanto uma iniciativa, enquanto uma prática. O que me parece muito íntimo também desse lugar, né? Desse espaço, o que pode a palavra nesse sentido, o que as palavras nos ofertam e o que nós também ofertamos a elas. E eu articulo isso esteticamente, artisticamente, em um trabalho poético. Essa é a minha maneira de fazer. E aí o que eu decidi fazer aqui hoje, em reverberação a esse convite, é partilhar reflexões criadas em uma travessia, essa palavra que dá nome, né, à fala, mas mais especificamente à minha tese de doutorado em estudos da performance, que agora eu partilho aqui nessa instância de escuta psicanalítica, por assim dizer. E aí, muito concretamente, mais ainda, o que eu pensei em fazer é ativar alguns textos teórico-poéticos e então abrir para a gente pensar juntas, juntos, algumas questões que se fazem nesse encontro entre corpo, palavra e estética. E o que eu ofereço, por isso, é uma espécie de uma curadoria, assim, acontecimentos que me fazem agir no que chamamos de estudos da performance. E hoje eu vou partilhar 3 escritas que são tecidas junto com o trabalho de 3 artistas, a Bia Figueiredo, a Castiel Vitorino Brasileiro e a J. Mombassa e a musa Michele Mathiuzzi. São 4 artistas, mas 3 trabalhos. Entendendo essas escritas também como práticas fugitivas, por assim dizer, porque são críticas e não são poesia e não são ensaio e não são. Tem um pouco essa vibração entre ser e não ser. E compreender essas ações artísticas com as quais eu me implico como acontecimentos multiplicadores é importante para entender a própria prática, né? Para não fazer do texto uma clausura, no sentido de entender e esgotar o que esses acontecimentos, o que esses trabalhos podem ser, mas proliferar mesmo o meu encontro com cada um desses trabalhos, com cada um desses acontecimentos. Mas encontrar o tom para isso não é muito fácil. Essa é parte do meu trabalho, essa é parte do meu desafio, né? Porque o que significa ou o que pode significar levar adiante a vibração que me encaminha a escrita, que esses acontecimentos produzem, sem deixar de compartilhar com possíveis leitoras, ouvintes, aquilo que é importante acessar de cada trabalho. Isso é uma coisa que me tira o sono e também me coloca dentro dele, assim, como fazer com que a própria escrita seja acontecimento,
por assim dizer. Quais são as dinâmicas possíveis entre fato e poesia, entre descrição e devaneio? Essas são coisas que eu me pergunto muito no meu trabalho com a escrita. Como pensar sobre as experiências estéticas, as experiências artísticas, e como fazer do pensamento e do texto uma variação da experiência, né? Uma outra instância dessa experiência. E junto disso, junto desse terreno, assim, desse chão, há um evidente interesse em pensar essa dupla vibração que eu também apresento no título, que é o lembrar e o esquecer, né? E o modo como eu articulo isso é mesmo junto, especialmente, das questões raciais e de gênero atreladas ao campo da performance. Então, de que modo esteticamente é possível articular marcadores raciais e de gênero, por exemplo, desde essa vibração paradoxal, entendendo um desejo de, ao mesmo tempo, assumir tais categorias, tais nomeações, tais classificações, e também se emancipar delas, né? Por isso, o lembrar e o esquecer numa mesma instância, numa mesma medida, assim. De que modo, então, esteticamente, formalmente, poeticamente, é possível articular o trauma, articular a dor, articular a nomeação, a categoria, que muitas vezes acontece a revelia mesmo dessa própria existência, e como articular, então, até a rejeição de um mundo, né, cis, hétero, branco, patriarcal, desde ou com o trabalho artístico. E eu penso isso desde a dissidência, mas acho que tenho pensado cada vez mais sobre a própria discussão da dissidência, porque que nomeação de dissidência é essa, né? Quem dissidente para quem? Quem nomeia a dissidência? E o que afinal ela é, então? Então, faço esse pensamento de lembrar e esquecer, junto com a arte contemporânea, junto com o contexto latino-americano. Aqui, especialmente, estou articulando junto de artistas brasileiras, né? Seja lá o que isso significa, ser brasileira, mas fato é que desde aqui elas criam. E como eu disse, com essa especial atenção às questões raciais e de gênero e questões contracoloniais aqui, evocando também Nego Bispo, né? Ele pensa a contracolonialidade. Também mais uma instância nessa disputa do decolonial, descolonial, anticolonial. Então, o contracolonial, tenho achado interessante pensar esse contragesto, esse contragolpe. Então, nesse sentido, eu me relaciono muito também com as noções de visibilidade e invisibilidade, as políticas da representação e os limites dela, e as questões ligadas ao corpo, né? O corpo numa perspectiva filosófico-conceitual, mas também psicofísica, performativa. Não saber o que as coisas são, mas ativar uma sensibilidade para aquilo que elas podem ser. E acho que isso é o campo dos estudos da performance e o performativo contribui imenso. Não saber o que as coisas são, mas aquilo que elas podem ser. Não é? E aí, nessa direção, há uma porção de autoras, artistas, pensadoras, articuladoras com as quais eu me irmano em palavra e pensamento, como a Cristina Sharp, o Fred Moten, a Eleonora Fabião, a Saidia Hartman, a Denise Ferreira da Silva, a Cristina Rivera Garça, o Denetento Ambona, a Diana Taylor e o Eduardo Glissant são algumas das presenças que aqui estão, assim. Eu não faço muita distinção no texto, mas nomear essas pessoas e depois a gente poder entender onde exatamente elas fazem corpo pode ser legal. Então, aqui estão elas com a gente. E a outra instância que eu acho também importante de colocar e que talvez possa ser interessante para esse contexto, que diz respeito a uma ideia do escrever, uma ideia do pensar junto, não sobre, né? O que significa um pensamento, uma escrita, uma fala, uma presença que se faz junto, mas não sobre nem a partir, não é? O que acontece quando não se cria sobre, mas se cria com?
E algo muito importante também de dizer é que eu entendo isso como criação artística. Então, a gente está todos aqui, esse encontro agora mesmo é também um trabalho em arte. Agora mesmo a gente está fazendo um trabalho em arte. Então vamos, agora eu começo de fato. Essa era só uma anedota. Travessia, impossível esquecer, impossível lembrar. Há algo de muito perturbador nisso, nesse infinito silêncio. Tentar ouvir e não conseguir escutar muito, alguém disse. Talvez a criação nunca pare de fato. Talvez ela aconteça sem começo e sem fim. Talvez a gente se interesse mais pela travessia do que pelos pontos de partida e chegada, alguém disse. Eu aprendi, todo esse silêncio me permite uma capacidade muito grande de invenção, de imaginação, alguém disse. Pela primeira vez em muito tempo eu pensei novamente sobre a beleza e o desconforto de ter inscritas no corpo as contradições que nos interessavam e com as quais estávamos sempre implicadas. Silêncio e invenção, ausência e liberdade, travessia e perturbação, criação e imaginação. Essas pareciam mesmo combinações que conhecíamos. Nós falávamos sobre nossas transições, autoidentificações, cores, gêneros, práticas, trabalhos coletivos, criações e linguagens. Nós falávamos sobre algum esforço em encontrar palavras para dizer certas coisas e como isso era fundamental, às vezes, não ter palavras. Nós falávamos sobre certa solidão, sobre linhagens que desconhecíamos, sobre as incontáveis vezes em que olhamos para o lado e ninguém se parecia conosco. Uma de nós, então, perguntou se achávamos que esse era um dos motivos pelos quais nos tornamos artistas, o silêncio e a solidão com a qual, cada uma à sua maneira, havia se deparado. Sim, algumas disseram, com certeza. Outras se dedicaram a fazer formulações que iam desde criar imagens que eu nunca vi, que passavam por ser um assombro para o dito normal, para a norma, que se aproximavam de criar revoltas, que tocavam em transformar o estado das coisas, que atravessavam fazer reparação e chegavam em recuperar o que roubaram das minhas. Passamos muito tempo conversando sobre nossas relações com arte, o que achávamos que isso era e de que modo vivenciávamos isso, sermos artistas. Foi nessa noite que anotei em um caderno algo que teria muitas derivações no meu trabalho. Susto. Eu não sabia naquela noite, mas ainda escreveria coisas como: há um susto que nunca passa, devolver a eles esse grande susto, não deixar dormir quem não nos deixar sonhar e levar adiante o tremor. Eu não sabia, mas o susto me acompanharia em pensamento, em ação, desde aquela noite. Há de fato um susto que nunca passa. 2. Tomar a palavra. Fazer dela material, motivo, meio. Tomar a palavra como quem é tomado de assalto, uma interrupção, uma abordagem, uma agressão, uma alteração brusca. Tomar a palavra como quem toma de uma bebida de sabor indecifrável, não sei dizer o que é isso. Tomar a palavra pela mão, sabendo que palavra não tem mão, mesmo assim, tentar. Tomar a palavra como se toma um trem, um ônibus, um avião, um automóvel apertado, parado pela polícia, infração, gente demais lá dentro. Tomar a palavra como quem toma as dores de um corpo que não é necessariamente o seu. Quantas letras, uma cicatriz, a ferida. Cito Miro Spinelli, uma fenda constituinte desse projeto sempre incompleto que somos nós. Tomar a palavra como quem sabe que palavra se toma, se tira, se arranca, se briga, palavra se assalta, se pega, palavra se conquista no dente. Como domar,
uma língua selvagem, afinal? É uma pergunta da Glória Saldua. Como domar uma língua selvagem? Tomar a palavra em contínuo desfazimento, ofertá-la como questão, mãos em concha, saber dar, saber receber, saber convidar. Tomar a palavra como quem toma tempo. Eu assumo as distâncias, faço a travessia desse espaço entre nós. 3. Sei de alguém que disse: criar é um ato de ouvir vozes. Sei de alguém que sonha com parágrafos prontos e acorda para anotar no caderno, que também dorme ao lado da cama, seu texto sonhado. São os melhores parágrafos, me disse, os do sonho. Os outros, em vigília, alimentam o desejo pela noite. Sei de alguém para quem a cigana Esmeralda disse: o que você vai escrever, você já escreveu, e o que você já escreveu precisa ainda ser escrito. Sei de alguém que se esconde para escrever, e sobre esse seu hábito, sua analista lhe perguntou: você tem medo de ser encontrado escrevendo? Sei de pessoas que escrevem em lugares insuspeitados, de maneiras perigosas, correndo riscos, desejando viver e morrer. Sei de gente que escreve pelo telefone, dita ao gravador, contrata profissionais de escuta e transcrição. Sei de gente que não entende a própria letra, escreve e se investiga, como se arqueologia, como se paleografia. Sei de gente que escreve apenas em lugares onde há aglomerações, apressadas e velozes. Sei de gente que não escreve e assim escreve e escreve assim. Sei de gente que escreve ouvindo batidas muito altas e ritmadas em fones de ouvido, e também sei de gente que escreve invocando entidades, e orixás, e santas, e bruxas, e vulcões, e animais, e pedras, e multidões sem contorno. Sei de gente que precisa se disfarçar, usar roupas que não são suas, perucas e maquiagem para escrever, e esse é o único jeito que escreve, sendo outra. Sei de gente que passou a vida escrevendo e, dada a hora, decidiu que não, nunca mais. Sei de gente que, para escrever, precisa se entorpecer, perder consciência, palavra e vertigem. Sei de gente que escreve em paredes e, a cada tanto, chama em sua casa pintores para esconder as palavras e, assim, começar a escrever outra vez. 4. Escrever, trançar. São 3 cadernos. Um para o sonho, um para a teoria e outro para a poesia. Desembaraçar, embaraçar, cruzar, entrecruzar, embaraçar, desembaraçar. Quais vozes, quais matérias, quais mãos, quais fios. Primeiro, escrever seguindo a combinação inicial dos cadernos: sonho, teoria e poesia. Depois de um tempo, quando a escrita de cada caderno estiver minimamente firmada, e não é possível dizer quando, porque firmar não é preciso. Firmar é contextual e transitório, às vezes não firma. Às vezes diz respeito à quantidade de páginas escritas, às vezes se refere à densidade do que foi registrado, às vezes se refere a uma sensação, como se a escrita dissesse: acho que estou assim, assim, firmada. Então, misturar os cadernos e as escritas. Por exemplo, o caderno dos sonhos passa a ser o de teoria, o caderno de teoria passa a ser o de poesia, e o de poesia se torna o caderno dos sonhos, e assim por diante. Depois, escrever intensificando o cruzamento. E aqui não há propriamente uma ordem ou uma lógica de entrecruzamento a ser seguida. Muitas coisas podem acontecer nesse momento. A recorrência de combinações entre os cadernos e as escritas, as circunstancialidades, o caderno que estiver mais próximo das mãos, desejos poéticos, intimidades das palavras, ímpetos, esquecimentos, obsessões, acaso, magia, etc. Depois de um tempo de escrita e de experimentação, feito uma estrangeira, em uma cidade estranha, caminhando em uma rua que não se sabe onde vai chegar, olhar, ler e reler, se relacionar com os escritos, mantendo ativo o espanto
que é para viver a vida viva. Tais composições, agora, são materiais de trabalho, de retrabalho. Pode ser que indiquem possibilidades, caminhos, pode ser que sejam textos prontos, ou, ao contrário, pode ser que tenham sido apenas uma maneira de desviciar a escrita, produzindo infiltrações nas narrativas, no pensamento, no sentir, revelando distâncias, proximidades, tensões, desejos, vibrações, contornos, pregnâncias, insistências, formulações possíveis e impossíveis, frases de efeito, pequeníssimas cintilâncias, versos, enunciados para esquecer, grafias misteriosas, etc. Isso porque a linguagem, efetivamente, não é apenas o lugar das formas, é a própria vida. Qualquer interrogação acerca das condições de criação, especialmente em um contexto continuadamente colonial como o nosso, deve começar por uma crítica da linguagem. Uma crítica da linguagem poderia ser compreendida como a constante desarticulação das práticas e entendimentos daquilo por sobre o qual nos dedicamos. Uma crítica da linguagem poderia ser compreendida como o refazimento do que fazemos. 5. Penso agora em como evitar a reprodução de narrativas sobre o sofrimento como forma de legitimar críticas à violência. Penso agora em como procurar escapar de descrições de violência que nos reduzem a corpos arrastados pela norma. Penso agora em como recusar a imposição das ciências e das artes que nos empurram para exemplificar a violência dessa maneira. 6. Estávamos pensando o que poderia ser liberdade onde há corpos. Sim, nisso pensávamos. Nos interessamos por isso porque, ao que parece, nossos corpos são engendrados nos trânsitos existentes entre as noções de visibilidade e invisibilidade dentro e fora dos limites da representação. Então nos perguntávamos com alguma ingenuidade o que faz de um corpo matéria visível ou invisível. E o que, depois de visto, permite sua passagem, sua permanência, seu gozo, sua recusa. Sim, há corpos. Há os desaparecidos, os que permanecem em extrema exposição e os que não se revelam em claridão nunca. Em algum momento era certo. Mesmo que um corpo seja rasgado, aberto e do avesso revirado, ainda que essa imagem seja reproduzida infinitamente e que existam espectadores para isso, nada disso parece aplacar certo desejo sádico de saber o que ele é em si. Como se existências existissem em si. Nos sentíamos corpos rasgados e revirados, sentíamos na pele certo sadismo nos atingindo. Em algum momento, já bem cansadas, nos pareceu evidente que o corpo não é sem o agenciamento ficcional que o captura e faz dele um fenômeno a ser interpretado, localizado e esclarecido. E isso, como uma armadilha, diz e não diz respeito ao que é visto. A obsessão pela categoria, pela identidade, a nomeação arbitrária, a tradução predatória, o desejo devastador da compreensão. Não há corpo sem as relações, brutais, predatórias, lindas, emancipatórias. Não há corpo sem a criação dos nomes. Não há corpo que não seja sustentado pela linguagem, pela interpelação, pela violência da linguagem mesma, desde o princípio, por seu poder prévio. Sim, porque se a linguagem sustenta um corpo, pode também ameaçar sua existência. Estávamos pensando na disputa existente nos processos de nomeação quando um corpo está presente. Estávamos pensando na disputa existente nos processos de nomeação quando se trata de um corpo ameaçado.
nos sentíamos corpos ameaçados, estávamos presentes. Pensávamos nisso porque nos trânsitos do mundo sentíamos que nos movimentávamos entre sermos e não sermos vistos. E nos interessava saber os motivos pelos quais éramos engendradas em um regime que agencia um sem fim de visibilidades e invisibilidades. Estávamos nos perguntando se o que é visto ou não visto tem de necessária e compulsoriamente ser associado a uma historicidade linear que visa a explicação dos motivos pelos quais uma existência é possível, aceitável e permitida, ou o contrário disso, impossível, inaceitável, dizimada. Estávamos movendo as questões e parece que cada uma, à sua maneira, fazia vibrar sua inadequação, sua incompreensão. Queríamos saber o que era a beleza e o cansaço de ser uma perturbação contínua. Nos perguntávamos se sempre seremos tomadas a partir de métricas e categorias instauradas à nossa revelia. Também nos perguntávamos se os nossos trabalhos não seriam, afinal, modos de fazer tremer as categorias, as métricas, as narrativas, os discursos minoritários, os sinônimos de dissidência. Se nossas práticas não eram modos de acionar a insuficiência e a maravilha das palavras. Para ser minha amiga, escreveu Pat Parker, a primeira coisa a fazer é esquecer que eu sou negra. A segunda é nunca esquecer que eu sou negra. Lembrar daquilo que se esqueceu é um movimento cotidiano, escreveu Castiel Vitorino brasileiro. Cristina Sharp anotou: o que é necessário esquecer ou pelo menos performar para sobreviver? Pensávamos: e se não pudéssemos ser vistas? E se fôssemos essa instância intercambiável que de carne passa fio, de fio passa casca, de casca passa pétala, de pétala passa chumbo? E se pudéssemos não ser? Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar para poder fazer complô, para poder fazer dança, para poder fazer sonho, para poder fazer feitiço, para poder fazer letra. Gestos que exigem clandestinidade. Esconderijos que enganam a máquina de morte, que parece nunca descansar e que enfrentam a topografia moderna que se fez abstraindo o fato de que seu assentamento se deu numa terra previamente ocupada por outros corpos humanos e outras formas de vida. Nos dedicamos a essa tarefa de fazer corpo desfazendo, essa tarefa de manusear a palavra quando elas próprias são exercícios de esquecimento. 7. Imagino nossos corpos se movendo na página. Porque fazer corpo é parecido com fazer escrita, acariciar o mistério sem domá-lo. Eu imagino, eu tateio, eu misturo, eu me crio te criando, eu não sou só. Eu tramo na página os meios de nos tocarmos. Eu tranço os nossos cabelos. Eu sei que as palavras entram na corrente sanguínea, porque eu sei que as palavras fazem vida e morte, e fazem. É pela não linearidade que eu me irmano a você. Porque fazer palavra não é e nem pode ser pelo tempo da brutalidade. Estamos nós, dedicadas a criar algum lugar para nossas existências sem lugar, e parece que é na poesia que alguma coisa acontece. Caminhar e repetir as palavras eu não sou só até a exaustão. 8. Bia Figueiredo.
Bia Figueiredo é uma artista cuja prática abrange a performance, a dança e as mídias visuais, além de dialogar com a agroecologia, a bioconstrução, a agrofloresta, o cultivo de plantas medicinais e a guarda de sementes crioulas. Para Bia, a criação artística é, cito, simultaneamente chamado, caminho e meio. Um processo de transformação que se ancora na potência da arte e na necessidade de reinvenção diante do contexto antropocêntrico. Fim da citação. A performance polvo, que são as imagens que estão passando, a performance polvo investiga ciclos fundamentais à vida humana e à terra, decomposição, compostagem e regeneração. O trabalho materializa relações entre corpo e natureza, trazendo como extensão da pele da artista uma rama de batata doce cultivada ao longo de 8 meses. Inspirando-se em sistemas tentaculares e rizomáticos, o trabalho utiliza, cito, o mascaramento como recurso imagético coreográfico, para questionar e reinventar outras formas para além do humano, explorando a organicidade e a fluidez do movimento. Enquanto pesquisa expandida, esse trabalho, polvo, já foi compartilhado em diversos formatos: ação performativa presencial, ação ao vivo e remota, foto performance, vídeo e áudio coreográfico. O que eu leio a seguir diz respeito à ação performativa presencial que aconteceu aqui em Curitiba, no Museu Paranaense, em 2022. As fotos estão aí, né? Há um ser no alto das escadas. Há um ser no alto das escadas, eu não tinha percebido. Há um ser no alto das escadas, estava aqui todo esse tempo. Há um ser no alto das escadas, eu não vi quando chegou. Há um ser no alto das escadas, como é que foi parar ali? Há um ser no alto das escadas, não sei o que é. Há um ser no alto das escadas, há alguém embaixo das folhas? Há um ser no alto das escadas, meio bicho, meio planta, meio gente, meio folha. Há um ser no alto das escadas, me assusta não ter rosto. Há um ser no alto das escadas, parece ter contorno humano, mas não tenho certeza. Há um ser no alto das escadas, é fantasma, é aparição. Há um ser no alto das escadas, será que respira? Há um ser no alto das escadas, não me dá medo, me acalma. Há um ser no alto das escadas, será que ataca? Há um ser no alto das escadas, é instalação? Há um ser no alto das escadas, chegou sozinho ali? Há um ser no alto das escadas, nem sinal de pele humana. Há um ser no alto das escadas, não sei se homem, se mulher, o quê. Há um ser no alto das escadas tão verde, parece que nasceu ali. Há um ser no alto das escadas, a cor que tem embaixo eu não sei. Há um ser no alto das escadas e vai fazer o quê? Há um ser no alto das escadas estranho, sem aviso, sem palavra. Há um ser no alto das escadas, isso é uma roupa? Há um ser no alto das escadas, estou esperando para ver o que vai acontecer. Há um ser no alto das escadas, como se escultura viva. Há um ser no alto das escadas, nem sexo, nem perna, nem braço, nem caixa torácica. Há um ser no alto das escadas, se tem nome, não sei se tem nome. Há um ser no alto das escadas, mas por que exatamente ali, não aqui ou lá? Há um ser no alto das escadas, o que será que quer dizer? Há um ser no alto das escadas, será que é só um embaixo disso? Há um ser no alto das escadas, foi isso que você veio ver? Há um ser no alto das escadas, mãe, eu sei, é um bicho empalhado que escapou do museu. Há um ser no alto das escadas, não sei se caipora, não sei se curupira. Há um ser no alto das escadas, é entidade isso? Isso é entidade? Há um ser no alto das escadas, talvez seja uma estrutura. Há um ser no alto das escadas, o que será que esconde? Há um ser no alto das escadas, uma vontade de arrancar para saber o que é. Há um ser no alto das escadas, se plantar isso na terra, dá o quê?
Há um ser no alto das escadas como se fosse um esconderijo. Há um ser no alto das escadas, será que nos enxerga? Há um ser no alto das escadas, qual o peso, eu queria saber. Há um ser no alto das escadas, qual língua ele fala? Será que fala? Há um ser no alto das escadas, é brincadeira, é cada coisa se vestir de planta. Há um ser no alto das escadas, não sei se está nu. Há um ser no alto das escadas, é lindo, é muito lindo. Há um ser no alto das escadas, eu também já quis ser árvore. Há um ser no alto das escadas, é sobre desmatamento, eu acho. Há um ser no alto das escadas, parado, paradinho, isso é impressionante. Há um ser no alto das escadas, olha aquela estátua ao lado, parece que assistindo. Há um ser no alto das escadas, não sei se é um corpo. Há um ser no alto das escadas, será que espera alguma coisa de nós? Há um ser no alto das escadas, parece uma visão que eu tive faz muito tempo. Há um ser no alto das escadas, é como se a floresta viesse ao museu. Há um ser no alto das escadas, isso é obra? É obra? É obra de arte? Há um ser no alto das escadas, disseram que é artista, uma artista. Há um ser no alto das escadas, não sei se deseja algum desejo. Há um ser no alto das escadas, se enlouqueceu, se faz performance. Há um ser no alto das escadas, a menina diz que é cena, é teatro. Há um ser no alto das escadas, diz que faz parte do evento, isso eu não sei. Há um ser no alto das escadas, eu com isso não quero nada. Há um ser no alto das escadas, não é de gostar, é de sentir, é de sentir. Há um ser no alto das escadas, olha que silêncio de repente. Há um ser no alto das escadas, está encantando o prédio, a coisa está encantando tudo. Há um ser no alto das escadas, não pode tocar, é regra de museu, é assim. Há um ser no alto das escadas, talvez uma peruca, uma perucona. Há um ser no alto das escadas, lá de dentro pode ser que chore, lá de dentro pode ser que ria. Há um ser no alto das escadas, às vezes não tem intenção nenhuma, às vezes não tem significado. Há um ser no alto das escadas. 9. De novo, tá vindo. Agora outro. Castiel Vitorino brasileiro é artista plástica, escritora e psicóloga clínica. Em sua prática multidisciplinar, cito, estuda o mistério entre vida e morte, a chamada transmutação, e as formas de se locomover entre essas zonas existenciais. Seu pertencimento familiar na diáspora banto-brasileira é o fundamento articulado em suas pesquisas sobre medicinas e espiritualidade interespecífica entre formas de vidas diferentes. Castiel também atua propondo processos de criação com seu curso continuado, Estéticas Macumbeiras na Clínica da Efemeridade. Corpo Flor, o nome desse trabalho que a gente vai tocar, vai ver. Corpo Flor é uma série de performances fotográficas iniciadas em 2016 e ainda em andamento. No site da artista é possível acessar todas as fotografias existentes até a presente data. E são mesmo muitas, muitas, muitas. Nas imagens, a artista elabora sua história pessoal de transmutação, entendendo o verbo como um movimento de libertação do tempo, espaço e da língua, articulada através de domínios de opressão. Algumas das fotografias integram, entre tantas mostras, a exposição Composições para Tempos Insurgentes, que teve no MAN do Rio e entre 2021 e 2022. Tem 2 fotografias que são dos trabalhos expostos. É dessa ocasião, tá bem? Lá no MAN do Rio. Não tem começo. Não tem começo. Mas se tivesse, possivelmente estaria próximo desse momento em que a solidão se faz radical, quando a vida se confunde com algum desamparo maior do que tudo. Não tem começo, mas uma decisão
se faz abertura de processo. Meu prazer em transfigurar me trouxe até aqui. Uma promessa te lança a ação. Transmutação sem fim. Transmutação sem fim num hibridismo radical com vidas de outros reinos e mundos. Criar para si uma nova aparência, uma nova mistura de signos, símbolos, cores, texturas, rosto, pele, língua, olhar. Transfigurar a carne e registrar momentos de medo, dor, coragem, raiva, erotismo, efusividade, alegria, prazer. Transfigurar a carne e registrar momentos de medo, dor, coragem, raiva, erotismo, efusividade, alegria, prazer. E assim criar força para seguir em perambulações entre vivas e mortas. Não tem começo. Mas se tivesse, possivelmente estaria próximo desse momento em que não é possível explicar o que está acontecendo. Gêneros, músculos, ossos, temperaturas, sangue. Modificar a forma, preservar certa coragem, seu próprio desconhecimento, seu mistério. Construir seres em um movimento de resistência à violência da racialização. Transfigurar a matéria negra. Relembrar que a transfiguração é a única certeza. Dançar com a inevitabilidade das metamorfoses. A mudança nunca tem fim. Ou, dito de outro jeito, transição é sempre. 10. J. Mombassa é escritora e artista cuja prática atravessa a performance, a teoria crítica e a ficção. Em sua obra, pesquisa as relações entre humanidade e monstruosidade, questionando como as normas sociais e políticas impõem a marginalização e a invisibilização de determinados corpos. Seu trabalho expõe a violência estrutural que recai sobre corpos racializados, denunciando a ficção da democracia racial. A partir de sua posição, J. tensiona os centros e periferias do capitalismo e desafia a branquitude cis-heteronormativa que se impõe como universalidade. Musa Michele Mathieusi, esse trabalho que está passando é o trabalho de duas artistas, da J e da Musa. Agora eu vou falar da Musa. Falei da J. Musa Michele Mathieusi é performer, artista visual, cineasta, escritora e pesquisadora do pensamento radical negro. Sua obra investiga as marcas da violência colonial, racista e sexista, inscritas em seu próprio corpo e nos corpos de mulheres negras. Em seus trabalhos, cito, apropria-se dos mecanismos de exotização e objetificação do corpo negro feminino, subvertendo-os e transformando-os em ferramentas de visibilidade e afirmação. Suas criações investigam a potência do corpo monstruoso, desmedido e fora da norma, propondo um processo de reencenação e reinvenção da raça, do gênero e da sexualidade. Como define a própria artista, suas performances são micropolíticas de resistência, nas quais a afirmação do corpo negro é um ato de enfrentamento à violência histórica. Esse trabalho, chamado 2021, Spell to Become Invisible, 2021, Feitiço para se tornar invisível, é uma ação que as artistas desenvolvem juntas e que acontece em pelo menos 4 etapas dessas fotos que estão circulando, tá? O processo começa com um estudo prévio envolvendo leituras e reflexões. Em seguida, durante uma conferência
realizado em 2019 em Berlim, as artistas escrevem manualmente, na presença do público, frases, anotações, poesias, cálculos em grandes folhas de papel. Na etapa seguinte, elas rasuram o que elas escreveram, o que acabaram de registrar, criando uma interação direta entre a escrita e o apagamento. Essas folhas foram expostos na 34ª Bienal de São Paulo, em 2021, uma bienal chamada Faz Escuro, Mas Eu Canto. Te peço que estejamos juntas. Te peço que estejamos aqui, direções adirecionais. Te peço que perceba como tudo vai rodopiando em todos os sentidos simultaneamente. Não está indo nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Te peço que desafie a literalidade. Te peço que desafie a localidade. Estamos soprando algum mistério em seu ouvido, eco antes mesmo do som. Te peço que ouça o ruído e a intuição. Estamos riscando o carvão por sobre o papel, por sobre a terra, por sobre a pedra. Quais rumores vêm de encontro a nós? Quais traduções, quais renúncias são necessárias? Te peço que se lembre, aquilo que deve ser reparado é irreparável. Não há reparação. Te peço que teça a invisibilidade não como quem desaparece, mas como quem se dissolve no espaço, uma formação sem forma, talvez. Te peço que comece escolhendo um canto de silêncio, onde as sombras te acolham sem tantas perguntas. Te peço que saiba que as palavras encobrem. Por sobre elas há uma história que muitas vezes diz muito pouco ou quase nada sobre nós. No entanto, é assim que eu e você vamos fazendo possibilidade. Será que você também sente a urgência de tocar a palavra? Será que você também acha que palavra é matéria tátil? Será que você também acha que palavra é acontecimento que vibra? Será que você também sente agora essa inquietação? Te peço que pronuncie os nomes lentamente, como quem os dissesse pela primeira vez, sussurrando sons para o espaço entre as coisas, para o ar contido nas imperfeições de toda e cada superfície, para a linha tênue entre o dia e a noite. Será que estamos acordadas? Te peço que habite essas frestas entre luz e sombra, os intervalos entre uma palavra e outra, e outra, e outra, e nenhuma. Qual é a palavra para manter e devolver o fôlego ao corpo? Quais são as palavras e as formas pelas quais devemos continuar a pensar e imaginar? Te peço que saiba que escrever é um tipo de revolta silenciosa, uma insurreição sutil que te une à radicalidade do que ainda será imaginado. Sei, aquilo tudo parece ainda não estar aqui, parece que não, parece que ainda não chegou, parece que ainda não veio. Sei, às vezes parece que aquilo tudo não virá. Mas repara, percebe o que estamos fazendo aqui? Isso terá um nome futuro? Isso terá o nome possibilidade? Que nome terá isso? Terá nome? O que não podemos ter acontece o tempo todo. Te peço que reconheça que escrever será sempre uma ação inacabada, uma ação de inacabamento, uma forma de vida. Te peço que faça vibrar o fato de que escrever é uma prática de compor mundos e também desfazê-los, é abrir interstícios nos modos admitidos e legitimados do comunicável.
Te peço que se pergunte sobre a vida e sobre a morte. Te peço que se pergunte sobre o que significa escrever, cercado de mortes. Quais os limites éticos e estéticos desse ato? Como é possível, através da escrita, desmantelar a gramática do poder predatório, do neoliberalismo exacerbado e suas mortais máquinas de guerra? Te peço que saiba que cada letra é, simultaneamente, um passo para fora e um passo para dentro do mundo. E escrever parece nos colocar tão profundamente no mundo que ele nos esquece de notar. Nós, desaparições que escreve. O instante em que o olhar desvia e perde o que era evidente. Será possível existir sem ser notado? Será possível querer? Te peço que entenda, cada grafia é feita de camadas imensuráveis de outras grafias. A escrita é assim, como diz Cristina Rivera Garça, uma experiência, ou mais precisamente, um experimento que envolve irremediavelmente coração, cérebro e mão. As curvas das letras são magia e um dia nos ensinaram esse encantamento. Quem terá nos ensinado a escrever? Quem terá nos ensinado esse gesto? O que ainda vamos aprender? O que ainda vamos ensinar? Te peço que saiba, palavras não chegam lá. Te peço que também se pergunte onde se encontram os limites entre corpo e texto, movimento e linguagem. Te peço que não se esqueça que se a poesia tem uma força política, é justamente porque ela tensiona a normatividade da linguagem e permite que o inominável se insinue, que o indizível encontre ressonância. Assim, eu termino. Gostaria de abrir para a gente, talvez, conversar. Muito obrigado. Acho que tem algo interessante para a gente pensar desde onde essas formulações também do lembrar e esquecer acontecem no interior desse meu pensamento da prática e da teoria da performance, né? Porque tem algo bastante próximo, tanto de uma instância da teoria queer mesmo, por assim dizer, o performativo e a teoria queer, tentando articular questões de formas de vida e a dissidência, mas também uma instância bastante precisa da assimilação, que vai se dar, evidentemente, num contexto público, num contexto perante até mesmo as forças do Estado e as forças sociais, né? O que é uma dissidência que articula estrategicamente essa visibilidade da assimilação, né? Digo isso numa instância que é pensar articulações que se dão numa esfera social, numa esfera estatal, numa esfera coletiva, uma nomeação de um grupo, uma nomeação de uma instância sexual e de gênero, por exemplo, né? As forças com as quais se opera esse tipo de nomeação, esse tipo de visibilidade, essa inscrição da lembrança, né? Numa instância coletiva e coletivizada, visando algo assim, visando forças políticas e esse tipo de visibilidade. Mas pensar isso esteticamente também é articular uma instância de, de não assimilação total também, né? A possibilidade de se manter fugitivo, a possibilidade de se manter em fuga. E eu acho que a gente pode pensar isso também junto a existências não normativas, junto a uma instância articulando questões identitárias, por assim dizer, mas faço um esforço de pensar isso junto a uma formalização estética mesmo, por assim dizer, né? O que significaria fazer tremer mesmo essas categorias num trabalho artístico que, evidentemente, vai fazer corpo dessas existências que fogem, dessas existências que, que, que buscam uma não assimilação ou uma questão estratégica dessa assimilação. E acho que também aí um pensamento todo articulando mesmo uma questão contracolonial, uma questão junto à modernidade
e a própria instauração da racialidade, né? Entender o que é essa nomeação enquanto criação de categoria, enquanto criação de forma de vida, enquanto criação de humanidade ou desumanidade. E aí, nesse sentido, acho super interessante essa questão do indivíduo e do coletivo, porque eu acho que tem essa vibração mesmo que me interessa pensar, do lembrar e do esquecer, enquanto gestos individuais, evidentemente, enquanto né, de uma noção de indivíduo, um corpo, uma existência, mas acho que são reivindicações desde sempre coletivas, por assim dizer. Se não coletivas enquanto acontecimento material, coletivas enquanto a instauração de um coletivo possível, né? Assim, nessa instância. Mas tendo a achar que é uma instância paradoxal de articulação, de presença mesmo, né? Essa poeta que eu cito, a Pat Parker, eu acho esse poema a primeira coisa que você deve lembrar, o ser minha amiga, e aí tem a amizade, né? Que é uma coisa séria, assim, do tipo, para ser minha amiga, é lembrar e esquecer na mesma medida. Ou seja, que instauração de presença é essa que lembra e esquece no mesmo gesto? Será possível isso, né? Porque, e aí nesse sentido, a articulação do pensamento junto ao trauma, que eu penso junto, especialmente de uma teórica que se chama Diana Taylor, uma teórica dos estudos da performance, mas também dos estudos latino-americanos, por assim dizer, que ela vai pensar a performance como uma articulação do trauma também. E aí tem todo um braço que vai ler mesmo a prática da performance, articulando, né, desde alguma genealogia possível, o trabalho mesmo com os marcadores, né? Com os marcadores sexuais, de gênero, raciais, de classe, de geografia. O que significa articular isso desde o corpo, mas fazendo fricção nisso, né? Acho que se distingue imensamente, na medida em que também uma entender a performance tal qual eu tenho pensado, enquanto uma linguagem artística, enquanto uma lente metodológica, enquanto uma instância epistemológica também, né? Enquanto uma instauração formal também de um trabalho artístico, né? Um modo de... Mas é a performance que vai pensar o entrecruzamento muito radical entre arte e vida mesmo. Mas é que a gente tem muitas discussões agora, né? Agora não. Não sei se é agora. Eu tô agora, eu tô hoje aqui. Eu tô agora no mundo. Mas entendendo a performance desse jeito, né? Essa performance social, a performance também entendendo o performar, né? Tá na boca até da... Tá na boca do empreendedorismo, né? Tá na boca a performance, a venda, a sua performance, né? Assim, então a gente vai mesclando mesmo uma coisa na outra, mas também eu faço um esforço para também entender algumas delimitações até metodológicas de entender a performance art, né? Nesse instante assim. Mas é a segunda vez, hoje é a segunda vez, Vini, acho que eu nem te disse isso, que eu partilho um material parecido, lá era outro, mas era parecido, num contexto de psicanálise. E aí lá foi legal, foi uma amiga muito querida, Denise, uma psicanalista paulista, mineira, que vive em São Paulo. Importante isso, né? É muito diferente. E ela me falou de algo do semblante. Ela teceu toda uma reflexão sobre o semblante. A gente ficou pensando um montão de coisas assim juntos e ela me falou umas coisas do semblante. E eu achei barato. Porque eu acho também que o lembrar e o esquecer
também é uma matéria da escuta, né? Tem uma instância também dessa ordem, assim, eu acho que ela foi para um caminho, pensar o semblante, pensar essa presença, ela se pensando enquanto em seu ofício, né? Assim, pensando também o que é essa instância do lembrar e do esquecer, enquanto também uma prática de escuta, né? Acho que por isso que ela associou ao semblante. Eu achei um barato, eu não sabia nada sobre semblante. Sigo não sabendo, mas sei só um pouquinho agora. Acho que tem uma questão. Primeiro que tá tudo no cruzo, né? Mas acho que tem uma questão pensando essa, né? Pensando essa questão temporal mesmo, numa instância exusística, né? Do que é entender essa temporalidade, essa vibração do fazer amanhã o que se fez ontem, o que se ainda vai fazer. Tem um nó no tempo, né? Tem uma teórica muito interessante, a Leda Maria Martins, né? Da literatura, da performance, que vai pensar a oralitura, mas que vai pensar muito do interior de algumas práticas afrocentradas, e que ela vai pensar mesmo sobre esse tempo espiralado, né? O que é essa espiral? Não é linear, não é para cima e para baixo, não, né? Se não é cartesiano, é uma espiral. E acho que isso muda tudo, até a própria relação tridimensional que a gente tem com nossas biografias, talvez, ou com quem a gente é, né? Ou com a ideia que a gente tem de, não sei, para mim abre uma instância que assim, então é espiral. Não é começo, meio e fim. Não é uma coisa gera outra. Não é isso, é consequência disso, é outra. É espiral, é espiralado. Né? Assim, fico pensando que tem, que aí você trazendo isso, fico pensando que tem uma instância, tem uma discussão muito radical de espaço e tempo, né? Também nisso, assim, o que é espaço e tempo? E, e a gente no meio disso, né? Será? Pensando nisso, né? Trocadilho, né? Risada no chapéu do Exu que cada um vai e não é. Pensando um pouco nisso. Que lindo. Muito o que aprender. Mas sabe que você falou da dor? E eu acho que tem algumas questões, assim, pelo menos no campo das artes, e acho que, de um modo geral, na arte contemporânea, e não sei, talvez localizado nos últimos 10 anos, assim, não sei. Temos outras artistas aqui, Miro, me ajuda a pensar, assim, o modo como, o modo como há uma alteração no que se entendia ou no que se compreendia, ou no modo com que se fazia essas denúncias minoritárias, por assim dizer, né? Ou as questões raciais, ou as questões de gênero, como também se tornou uma discussão sobre linguagem muito muito urgente, no sentido de como atravessar a denúncia, né? Para determinados corpos, ou para determinadas existências, ou para determinados contextos. Como é que da denúncia passa-se para fazer anúncio, né? Assim, como é que, ou quando a gente vai pensar sobre essas políticas de representatividade, visibilidade, né? Assim, o modo como existe uma luta para que isso seja um meio transitório e não um fim, né? Assim, e aí acho que pensar o trauma nas artes, pensar essas questões, também diz respeito a pensar a linguagem nesse sentido, né? Como é que se atravessa, como é que é denúncia, como é que se disputa um outro espaço que não é esse do nós sofremos e a história foi feita, né? Que é super importante. A gente descobriu isso, inclusive, que a ignorância é tremenda e profunda, né? Mas que também que obrigação é essa que recai por sobre a dissidência, né? Ou por sobre o corpo marcado, ou por sobre
algumas determinadas existências, quer fazer essa linguagem denunciativa e aí ficar. Porque aí a gente entende que o neoliberalismo se acostuma muito facilmente também com isso. Que assim, eles estão ali bradando pela coisinha. Né? E daí tem uma instância que é um pouco dessa ordem também, assim. Eu não sei muito como que é a psicanálise escuta isso, ou pode escutar isso, né? Mas qual é essa instância mesmo de atravessar, de ir para além, né? Junto com ir para além, né? Não sei como é que é para vocês ouvir isso, mas acho que no campo das artes tem uma mobilização muito grande dessa fazendo, tá, beleza, como é que a gente cria para além do trauma? Ou ampara e atravessa, ou lembra e esquece, né? Lembra e esquece sem parar de lembrar e esquecer, mas como é que se mantém em travessia, não se fixa, né? Assim, nessa instância, seja nas marcações de gênero, seja nas marcações geográficas, seja nas marcações raciais, seja na marcação que seja. Ao mesmo tempo que é super interessante pensar nessas questões, porque a gente está, né, é, fazendo tremer a beça essas categorias, essas nomeações, essas classificações, porque há, evidentemente, um centro que não se nomeia, né? Um centro que não se racializa, um centro que não se generifica, né? Um centro que nunca pensa sobre a cor que tem, um centro que nunca pensa sobre as questões de gênero que atravessam o seu corpo. Uma heterossexualidade ou uma cisgeneridade que acha que isso não é questão, né? Que as questões de gênero, as questões de sexualidade não dizem respeito a uma experiência heterocentrada ou cisgênero. E a gente está lá debatendo gênero, como se o gênero fosse uma categoria da dissidência, né? Ou uma articulação, assim como a racialidade, né? Isso me interessa imenso, assim, pensar como se como fazer articulação desde aí, assim, desde essa presença, desde esse estado, talvez seja um estado, uma presença, não sei, daí nesse sentido bastante performativo assim, do lembrar e esquecer, do lembrar e esquecer, do lembrar e esquecer, não se fixar nem num polo nem no outro, né? Se manter em trânsito. Não sei se dá. Mas os artistas, as artistas estão tão né, assim, e aí também é isso, né? Eu não eu escrevo, mas não falo tanto sobre os trabalhos, mas tem isso, né? 3 trabalhos hoje, um trabalho da Bia, por exemplo, que vai muito verticalmente pensar mesmo esse contorno de humano, essa questão com essa planta, o que é isso, o que não é, o que é corpo, o que é corpo, o que é corpo, né? Assim, Castiel também, né? Que vai pensar mesmo essa instância da transmutação, transição de gênero, transmutação desde o terreiro, desde ela é uma psicóloga clínica também, tem uns trabalhos em arte. Isso é interessante falar aqui, né? Tem uns trabalhos em arte, por exemplo, que ela vai articular essa espécie dessa clínica da efemeridade, onde ela vai pensar desde outras questões também. Como é que chama, Mira? Quarto de cura. Ela tá muito intensamente debruçada por sobre pensar a ideia de cura, né? Desde a racialidade. Como é que se cura? Né? Como é que faz isso? E ela é uma artista psicóloga. Não vai dizer que a cura vai vir a violência da linguagem. É super interessante o trabalho da Castiel, assim, muitas frentes, né? Esse trabalho é um trabalho de fotografia, de foto performance, assim, essa transmutação sem fim, mas ela está propondo coisas muito interessantes para é dela também uma das citações, né? Lembrar cotidianamente do que se esqueceu. E eu acho
que a gente está pensando aqui numa instância estética, numa instância, né, do indivíduo e tal, mas a gente está num território sem memória nenhuma, né? Assim, o que é a gente pensar também nisso de um modo político mais abrangente, assim? O que é pensar políticas da memória aqui, assim, né? Tão curtinho, tão desconhecido tudo, tão... Até por isso o paradoxo, né? Não é sobre não lembrar, não esquecer, ou esquecer tudo, ou lembrar tudo, né? Assim, não sei, tem uma instância dessa que é vibracional, né? O Miro é um grande parceiro, um amigo, um artista que eu admiro muito, um parceiro intelectual, e agora mesmo está desenvolvendo uma tese em estudos da performance também, e a gente se fala muito, se conversa muito, é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha pesquisa, assim. E toca num monte de coisa, né, Miro, também? Não, eu não sei, me ocorreram tantas coisas que eu nem ia falar nada, porque realmente minha conversa com o Chico tem muitos anos e nós somos, enfim, parceiros literalmente também de criação, mas também de campo, né? Então a gente compartilha muitas referências teóricas mesmo e pensa junto, bem literalmente, né? É, Mas no momento que você me convocou, agora eu fiquei pensando numa coisa, de uma certa especificidade do que a gente pode chamar talvez de experiência estética, que eu acho que tem, que talvez seja importante dizer, que é a importância da experiência no sentido mais sensorial mesmo. é verdade. Porque se falava sobre a questão da denúncia, sobre a questão principalmente nessas experiências minoritárias, nas as quais a gente particularmente também se debruça bastante, existe algo sobre o que as artistas fazem, e não somente as artistas, mas acho que as artistas se dedicam a produzir experiências onde se compartilha algo que está para além da linguagem. Eu acho que existe uma crença aí em se compartilhar algo que é realmente do nível do sensível, e muitas vezes isso vai, inclusive, se dar por via de trabalhos abstratos, por exemplo. Nem sempre, mas às vezes sim, às vezes realmente as categorias, elas não... O trabalho de artistas que a gente pode nomear muito genericamente artistas minoritários, não partem do pressuposto desses marcadores, né? Partem justamente de um pressuposto de compartilhar um certo saber que se dá mesmo do compartilhamento de uma certa fissura, né? De uma certa insuficiência da própria linguagem. Porque aí tem algo que talvez para alguns ouvidos, acho que aqui talvez não, mas que em certos espaços é um pouco estranho, que é a ausência de um desejo de ocupar o lugar do sujeito. Que aí é onde, sobretudo, o indivíduo, né? O sujeito individualizado. Que acho que os estudos radicais negros e estudos trans mais recentes mesmo trazem muito forte, né? O Fred Moulton, que é um dos autores que o Chico traz, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, e ele falava muitas vezes, não é porque algo nos foi negado que a gente tem que querer de volta, né? E isso tem muito a ver com a própria subjetividade, né? E aí eu acho que as artistas chegam nesses lugares que eles são um pouco desafiadores, em lugares onde se está reivindicando o lugar do sujeito, o lugar da humanidade, o lugar da própria agência, porque existe um outro lugar, talvez aqui esteja, não sei se é exatamente o real, mas perto do real, onde se compartilham coisas, onde há um fluxo de sensibilidades que não está necessariamente mediado. E daí o saber das artistas, né, é muito específico, e porque aí um investimento nisso, né, no compartilhamento disso que é ao mesmo tempo antes e depois da categoria, é o excesso e a falta ao mesmo tempo. Né? Escapa, né? Enfim, não sei, mas só o que me ocorreu. Mas... Positividade, né? Forte. Eu penso que nessa escuta, como a gente pode, com o nosso corpo, fazer com que essa pessoa escute quem ela é, né? Se localize, assim. Aí eu fiquei com vontade de falar, porque eu acho que organiza também, né? Como psicanalista, assim. Obrigado. Privilégio, né?
A gente reunida segunda noite, Segunda-feira à noite. pensando umas coisas que escapam da categoria. Parece que a gente está... O trabalho que você traz, o conjunto da tua obra, né? Não só aqui, mas o que você tem pesquisado também, vão revelando uma fraqueza, uma falência de um modo de pensar hegemônico moderno, assim, né? Pensamento moderno, de categorizar, de classificar, de quantificar, de fazer métrica. E parece que o dano que tudo isso causa e causou na subjetividade, que é acreditar que existe uma natureza humana lá da heterossexualidade, da cisgeneridade, e qualquer outra coisa, né? E, enfim, geralmente se procura encontrar, objetificar não a heterossexualidade, a gente se objetifica a homossexualidade, O outro, né? O que se considera como o padrão ouro, né? O que é entendido como um padrão ouro, e que não é, em hipótese alguma. Não existe padrão, não existe ouro, né? Roubado. Tudo roubado. Bom, mas fomos para muitos lugares agora. Mas só para refletir um pouco que talvez que uma das coisas que pode ter sido interessante com o que se chama de advento da psicanálise foi escutar alguns corpos que não estavam sendo representados por essa lógica da representação da medicina. Então você escuta uma outra coisa ali. Vai chamar de sintoma, a gente vai chamar, é mais interessante talvez chamar de criação, de atos criativos, que eram as histerias lá, né? Como modalidades de criação de uma resposta que fosse um tipo de resposta não hegemônica, não convencional, e que tivesse muito mais do lado da criação do que da repetição de um modo de pensar sobre si mesmo. Assim. Parece que a psicanálise surge desse lugar, mas ao mesmo tempo o que foi acontecendo ao longo dos anos é uma tentativa. Você fala muito. Uma das primeiras coisas que você falou foi criando teoria e teorizando a criação, a prática, etc. Me parece que o dano que o pensamento moderno fez é que quando a gente chega na teoria, a gente para. E aí começa a submeter a experiência ao jugo teórico, assim, a trama teórica. E é isso, talvez, o que a gente poderia repensar com relação à psicanálise, que às vezes morre numa pretensa... em algum momento fez uma classificação, por exemplo, neurose, psicose, perversão, e aí a humanidade está submetida a 3 modos de relação com a falta. Isso é um exemplo para pensar como a gente chega na teoria, chegou uma formulação teórica que vem da prática, e daí morre e fica repetindo isso desde a década de 50. Na verdade, desde a década de 20, porque o Freud faz lá uma formulação, etc. O que é legal de te ouvir, assim como de ouvir outros artistas, poetas, escritores, performers que vieram aqui na Dobra, é justamente algo que você falou, que eu não sei se... que de estar o tempo inteiro repensando a prática, repensando o que está fazendo, e isso talvez seja o grande ensinamento para a gente, assim. O que é escutar? O que é ser psicanalista? O que é paciente? O que é clínica? Essas palavras que a gente fica o tempo inteiro refletindo no campo das artes, assim. O que é performance? Uma pergunta, assim, que a gente pode ficar e não vai se cansar, e vai gostar de falar isso. Eu não sei se a psicanálise chega no momento de se empolgar em discutir o que é psicanálise, o que é clínica, o que é sintoma, o que é sujeito, ou se a psicanálise faz. Sujeito é, 2 pontos, inconsciente, apresento um slide para vocês, de ego, superego. E eu acho que é o presente que você deu para a gente hoje, é lembrar da importância de olhar para onde a gente está pisando, assim, né? E perceber as feridas, os efeitos que essa lógica moderna de classificar, categorizar, fez com que a gente entendesse o diferente como monstruoso, ou com que o monstro existisse, assim, né?
Porque a ideia de monstruosidade ela só existe porque existe uma ideia de homogeneidade em algum lugar, que é uma grande falácia, ninguém é igual. Né? Sim. Ao mesmo tempo, a linguagem nos agrupa em algum tipo de igualdade, há um lugar, estamos mais ou menos nos entendendo aqui quando a gente fala das categorizações, das classificações que são importantes também. Né? Quando a gente pensa na necessidade de representar, né? De ter uma representação, para poder nomear alguma coisa, mas também não morrer na representação. Exato. Maravilhoso. Maravilhoso te ouvir. Que legal, que bom. Alegria. Quero te agradecer muitíssimo, agradecer todo mundo que veio aqui hoje, nessa segunda-feira.